Viva, amigos do YouTube, novamente com uma história de sobrevivência. A escolha de Yasmena. A escritora é Jean Sasson, uma escritora com muitos livros sobre o Médio Oriente, nomeadamente das princesas árabes, jordanas, Kurdistão, enfim, ela tem vários livros sobre toda esta vivência, em especial no feminino, nesta zona do planeta. É a escritora que mais retrata vidas reais e de sobrevivência, tudo o que as mulheres passam no mundo muçulmano, no mundo e portanto também na Arábia Saudita, como noutros países sem ser a Arábia Saudita. Ela é americana, mas é bem-vinda e tem um especial respeito devido ao seu trabalho em relação a livros e a retrato destas vidas tão especiais. Desta vez, a escolha de Yasmena é um livro bastante difícil em algum aspecto de ler. O tema retratado é a violação sistemática de soldados. Neste caso tem a ver com a invasão do Iraque, a 2 de agosto de 1990, do pequeno país Kuwait. Os soldados que invadiram, além de roubarem de todos os haveres, enfim, de destruírem e de ficarem com tudo o que era valioso, fizeram outra coisa mais horrível, mas muito pior, que foi a violação sistemática das jovens que viviam no Kuwait, não só as que nascidas lá, como outras. Neste caso, temos a bela Yasmena, que é originária do Líbano, é hospedeira de bordo, com 23 anos, muito bela, virgem, como é apanágio e algo que tem que ser respeitado de uma maneira muito forte pela religião e pelos costumes no Médio Oriente. E não tinha namorado, optava por não ter namorado e fez-se hospedeira de bordo. Infelizmente foi capturada por soldados do Iraque, iranianos. E o que é que aconteceu? Ela foi levada para prisões, foram levadas todas elas, várias foram levadas para celas e depois eram sistematicamente violadas pelos soldados. Cada um tinha a sua, escolhiam, não se intrometiam uns com os outros, cada um fazia o que queria das suas escravas sexuais. No caso, ela calhou-lhe em sorte um capitão, um homem banal, frio, cruel, que sem pena dela, que a violou sistematicamente várias vezes ao dia em diversas posições e em diversos locais, originando dores, sangue e coisas inimagináveis. O livro retrata toda essa experiência e a certa altura ela percebe que não valia a pena nada revoltar-se contra o algoz, contra o violador, e como inteligente que era, ela resolve fingir que se apaixonou por ele e que gostava dele. Ora bem, toca no ponto sensível deste homem cruel, que é a vaidade. E essa atitude vai fazer com que ela saia viva de toda aquela situação. Ele convence-se que, enfim, que ela está apaixonada por ele, e no fim, quando 7 meses depois o Iraque é forçado a sair por causa dos aliados, não vence, enfim, a guerra, ele dá-lhe dinheiro e diz-lhe: fica aqui sossegada numa mesquita e depois vais ter comigo. Porque ele, ao mesmo tempo ingênuo e pouco inteligente, ficou convencido que ela se tinha apaixonado por ele. Claro que não, que ela foge e é
enfim, fica numa casa de uma casa de família do Kuwait e por fim ela descobre aquilo mais lamentável que ainda por cima lhe havia ter acontecido. Fica grávida daquele monstro e acaba por ir parar a uma casa de bebés, enfim, uma casa em que recolhe estas mulheres desgraçadas que foram sistematicamente violadas pelos soldados do Iraque, e ela por fim, o bebê, no final percebe-se que o bebê é abandonado por ela, não consegue ficar com aquele filho, e ela acha que ela regressa à sua cidade natal. A partir dali não se sabe mais nada. Pronto, o que se sabe, também não se consegue saber a grande amiga dela, que ela tentou proteger e fazer o melhor possível, uma menina de 16 anos chamada Lana, que foi vítima de sevícias, de violações ainda maiores, mas que aceitou a sua cruz, nunca fingiu que ia gostar dele e que disse: eu vou morrer e não vou sair viva e não vou aceitar isto porque a minha honra perdeu-se, isto não é vida, eu prefiro morrer do que voltar para a casa dos meus pais desonrada. Este livro é um livro pungente, extremamente triste e revela quanto a mulher é um ponto fraco e nas guerras isso vem ao de cima. A violação em si não é o sexo propriamente que está em causa, é o poder que é exercido, que aquele que conquista pretende exercer sobre o povo que é conquistado, e no caso o ponto mais fraco são as mulheres. E este livro exemplifica isso muito bem. É um livro realmente bastante, ao mesmo tempo bastante triste, bastante pungente, e para uma mulher toca no fundo e entristece bastante. Ela acaba por sobreviver, marcada para toda a vida, provavelmente não se vai casar mais, nunca mais a autora soube da vida dela. Ela soube porque tem autorização especial para retratar estas vidas, como outras, porque senão nunca viria a saber, e isso vem a surgir um livro. Pelo menos o mundo vem a saber da desgraça desta triste libanesa. Espero que ela tenha sido feliz. Eu recomendo público feminino, público masculino, talvez o público masculino pela o machismo inerente dos homens que existe sempre, faça pensar, e para as mulheres é algo de consolador e ao mesmo tempo de triste. Uma experiência de vida, mas no fim é uma história de sobrevivência. Ela, graças à sua inteligência e às suas artes de representação, ela consegue iludir o cruel violador e salvar-se, porque no final todas elas foram fuziladas e mortas quando a guerra foi perdida pelo Iraque. Mais uma vez, a escolha de Yasmena. Boas leituras, beijinhos, até à próxima.